Alô, som? Pode começar então? Ok. É só teste. Pode começar, pastor? Ok. Então, irmãos, bom dia, graça e paz. Nesta manhã maravilhosa que Deus nos dá, estamos aqui para abrir a palavra de Deus e para ouvir o que Deus tem para nos edificar, nos ensinar e nos exortar nesta manhã de domingo. Convido então você aí em casa, meu querido irmão, minha querida irmã, a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do capítulo 15, versículos 11 até o versículo 24. Lucas 11, de 15, de 11 a 24. Algumas notas introdutórias sobre esse evangelho. É um dos maiores, é o maior evangelho, né, dos evangelhos. O autor é Lucas. E um grande teólogo diz que Lucas, essa passagem de Lucas, capítulo 15, é um dos textos mais conhecidos e amados dos cristãos. Então é outro autor, outro irmão disse que ele é o centro físico e emocional e teológico do Evangelho de Lucas. E sabemos que Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Vamos então, dentro desse pensamento, dessa ideia do Evangelho de Lucas, fazermos a leitura, começando do versículo 11. Como já falamos anteriormente, irmãos, é tão importante você ter a sua Bíblia em suas mãos e acompanhar a leitura com ela aberta, não é? Versículo 11, então, continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens, os bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se entregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Graças a Deus por esta passagem que ora acabamos de ler, que Deus nos abençoe através da leitura da mesma. Vamos orar mais uma vez. Convido você aí em casa, nós vamos clamar ao Senhor, nos colocar diante dele. Ó Deus bendito, Pai eterno, Deus bondoso e misericordioso, na tua santa presença, Senhor, nós te agradecemos
porque tua palavra ela é rica e é eficaz, tua palavra diz que ela não nos volta vazia. E lembramos, ó Deus, nesta manhã, de suplicar que tu venha nos orientar, que o Senhor venha nos conduzir na meditação da tua santa palavra, e ainda, ó Deus, nos lembramos dos nossos queridos ao nosso redor, suplicando-lhe, ó Deus, a tua proteção, a tua bênção, ó Deus, o teu cuidado para aqueles que estão distante de nós, aqueles que estão em casa, e porventura, ó Deus, todos aqueles que nesses dias estão temerosos, estão assustados, fragilizados, ó Deus, que eles possam, Senhor, nesta manhã, olhar para a tua palavra e confiar que há um Pai que nos ama, há um Pai que está de braços abertos para nos acolher e nos proteger. Nós fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Meus irmãos, meus queridos, vamos extrair desse texto algumas lições, algumas aplicações para as nossas vidas. Em algum momento, em algum instante, eu e você podemos nos identificar com estes personagens da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que é uma família, esse pai possuía 2 filhos, o filho mais jovem e um filho mais velho, e ele se aproxima do pai, pede a sua herança, não é? E retorna, sai para longe de casa. Nós conhecemos a história, acabamos de ouvir, aliás, é uma das histórias mais conhecidas dos cristãos, como nós falamos, mas esta exclamação, esse clamor desse jovem, meus irmãos, isso é um lamento doloroso de alguém que está sozinho, de alguém que está na solidão, de alguém que está perdido. Então, caindo em si, disse aos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-irei, irei ter com meu pai. É um grito de alguém que está sozinho, de alguém que está solitário. E esse clamor de alguém falando sozinho tem as suas razões. Ele não tem, vejamos, ele não tem mais o pai, ele não tem mais a mãe, ele não tem irmãos, ele não tem amigos, ele não tem esposa, ele não tem família, ele não tem lar, ele não tem nada, ele não tem ninguém, está literalmente só. E ele tem as suas razões para fazer esta queixa, para fazer esse lamento, porque na casa paterna ele possuía conforto, na casa paterna ele tinha carinho, ele tinha o aconchego de um lar, de uma família, companhia do pai, companhia do irmão. Então isso nós devemos também pensar e notar aqui no texto, embora não haja mas entre linhas nós podemos concluir que na sua casa assim havia de tudo. Porém, mesmo cercado de toda comodidade, esse jovem se sente entediado e ele quer algo mais. Ele deseja algo mais para o seu coração. Embora a casa estivesse cheia, embora houvesse fartura, no seu coração havia um vazio. E esse vazio ele queria e desejava preencher com algo mais além das janelas da sua casa, que talvez ele olhasse para os campos, olhasse para a sua fazenda, olhasse para os seus bens, mas ele olhava mais além. Irmãos, muitas vezes isso pode estar acontecendo conosco, perto de nós, com alguém de nós. Achamos que a igreja
não mais nos alimenta, não mais nos nutre, não há mais graça, não tem mais interesse nas coisas de Deus, e temos o engano de achar que lá fora, no mundo, no pecado, nós vamos encontrar a felicidade e vamos achar a satisfação. Então esse jovem, na verdade, ele não queria apenas liberdade, ele queria, era o pecado, ele desejava praticar coisas que talvez erroneamente, enganadamente, achasse que ia se satisfazer. E é o que acontece, o texto sagrado nos diz que ele se aproxima então do pai. Eu imagino a frieza desse jovem, a arrogância desse jovem de se aproximar do pai, que nem havia morrido, é lógico, porque esta herança, o filho poderia receber 1/3 da herança quando o pai morresse, mas ele já mata o pai antes e pede a herança. É como se ele tivesse matado o pai. Eu quero a parte que me cabe. E a Bíblia diz que aquele pai repartiu os haveres, e passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, como diz a palavra de Deus, vivendo regaladamente, vivendo a seu bel prazer, cumprindo todos os desejos da sua carne. Quando a Bíblia nos diz que ele partiu para uma terra distante, versículo 13, nós podemos, nossos irmãos, meu irmão e minha irmã, também nos colocar no papel desse jovem, que às vezes nós almejamos uma terra distante, que pode ser os nossos desejos, um bem, o nosso computador, o nosso entretenimento, os nossos prazeres pessoais. Almejamos tanto algo assim que abandonamos, que nos distanciamos de Deus, de tudo e de todos muitas vezes. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E esse jovem, então, essa aventura termina numa tragédia, termina na miséria, termina na tristeza, termina em amargura. E é isso que a palavra de Deus sempre nos orienta, não é? Há caminhos que ao homem parecem caminhos bons, mas o final deles é morte. Isso não acontece apenas com um jovem, não acontece apenas com uma criança, acontece com a humanidade toda. Foi o que aconteceu com os nossos pais, que se distanciaram de Deus, quando Eva e Adão também imaginaram que fora do jardim poderia ter algo muito melhor. E caíram então em desgraças, em ruína. E é nessa hora, é nesse momento que este jovem, ele faz esse brado de lamento, arruinado, não é? Ele faz então esse lamento ao pai. Aí ele lembra do seu pai, ele recorda da figura paterna. Está no seu coração as vívidas memórias do seu lar. E a voz e nós podemos comparar então nesse momento. Eu gostaria de ler aqui no versículo 17, quando ele diz assim: então, caindo em si, irmãos, o que quer dizer isso? Para mim, ele estava então fora de si. Muitas vezes, a nossa cobiça, os nossos desejos são tão absurdos, são tão distantes da vontade de Deus, nós realizamos os desejos do nosso coração de tal forma que agimos até irracionalmente, fora de si. Mas ele tem um momento em que eu acredito, irmãos, que é a graça de Deus, é o Senhor que havia inclinado o coração desse jovem
para tomar uma decisão. E eu vejo que isso nos fala de arrependimento. Ele estava arrependido, é um pecador, é arrependido da sua situação. Sai de casa rico, sai de casa afortunado, alegre, pensando em ter uma grande aventura, mas o sonho termina em tristeza. Agora está faminto, aí num chiqueiro de porcos, cuidando de porcos, e o mundo, então, havia desabado sobre ele. E eu gostaria de, junto com você, pensarmos na conclusão que ele, no seu raciocínio, quando ele pensa em voltar para casa. Sabe, meus irmãos, é muito curioso que quando ele lamenta suas falhas, eu vou me levantar, eu estou aqui cuidando desses porcos, eu vou para a casa do meu pai. Ele, o jovem, ele não menciona a fortuna jogada fora. Ele não contabiliza isso. Eu desperdicei tanto. Eu fui um louco. Quanto dinheiro eu perdi? Ele não menciona isso. Isso para ele passou. Ele não diz nada também sobre as noites de gandaia, né? Sobre as noitadas perdidas. Ele não menciona as mulheres. E ele também não fala nada dos amigos que havia abandonado. A única coisa que ele fala é: meu pai. Isso vem na sua mente, isso está ainda no seu coração. Meu pai. Meus irmãos e minhas irmãs, que doces palavras para aquele homem nesta hora de desalento e de dor. Meu pai. E o texto, embora nós podemos concluir que não reflete apenas uma emoção, meu pai, não. Mas o que esse texto aponta é uma emoção, mas além da emoção, nós podemos concluir que ele toma uns passos, e eu gostaria que a gente acompanhasse brevemente esses passos que ele dá diante dessa tragédia. E o primeiro passo que ele dá é uma decisão. Ele toma uma decisão, a decisão única, somente uma decisão, é a de voltar. A decisão de voltar. E, queridos, recomeçar, voltar atrás, é muito humilhante para todos nós. É uma lição que a palavra de Deus nos diz, né? A Bíblia diz que o orgulho, né? A soberba precede a ruína. E ele foi humilde nesse momento. O arrependimento requer humildade diante de Deus. Reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós estamos na direção errada e fazer o caminho de volta. Se eu e você estamos numa direção que não está engrandecendo a Deus, que não está louvando a Deus, nós podemos tomar essa direção. Humilde, eu vou voltar para casa, vou voltar para a casa do Pai. É muito difícil. E a qualidade, o que precisamos ter é bastante humildade nesse momento, que é Deus que nos dá, é Deus que nos capacita. E levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. E então, minutos depois, diante dessa ação, essa decisão, ele parte e vai. É um caminho distante, é um caminho longo, vai sozinho, vai pensativo. Quanto pensamento na mente desse jovem, ele não vai caminhando e pensando: será que meu pai vai me receber? O que ele vai dizer? Mas outra coisa, enquanto ele vai
meditando, né, que o seu pai pode, eu devo explicar, como ele vai me receber, o que eu vou ouvir do meu pai. É uma coisa importante que esse jovem também nos ensina. Primeiramente, ele tomou uma decisão, e a segunda coisa que muito me emocionou, que certamente você talvez vai valorizar tanto a palavra de Deus, mesmo você ouvindo essa história milhares de vezes, a vida inteira. Sabe o que esse filho fez? Ao encontrar o pai, o seu pai vem ao seu encontro, ele resolveu não explicar nada. Quantas vezes nós estamos diante de Deus e nós nos sentimos tão embaraçados com as nossas ações, com os nossos pecados, tão envergonhados. Como é que eu vou explicar isso para Deus? Aí nós temos às vezes a tendência, a natureza de explicar para Deus o que fizemos. E às vezes usamos umas evasivas. Mas foi Adão e Eva usaram essas artimanhas, esses recursos. Eu vou amenizar o impacto diante de Deus, né? O Senhor, sabe o que aconteceu? Mas ali foi demais, ó Deus. Eu caí porque a tentação foi muito forte. Esse jovem, ele não explica nada para o pai. A única coisa que ele diz, e é a última coisa, uma das últimas coisas que eu queria chamar a sua atenção, ele não explica nada. E a terceira coisa, sabe o que ele faz? Ele confessa. E é isso que eu e você e um crente vai fazer diante da santa presença de Deus. É só confessar, meus irmãos. Deixa as explicações. A Bíblia diz que Satanás, o inimigo de Deus, ele é o tentador das nossas almas. É ele que nos julga diante de Deus. Está vendo que aquilo, está vendo aquilo, está vendo o que aquele irmão fez, está vendo o que aquele outro fez, está vendo o que o pastor Paulo fez, o que ele pensou. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Foi a última coisa que ele fez, então, foi confessar. E o texto sagrado garante que o pai ainda vem longe quando encontra aquela confissão do filho e já basta, não precisa dizer mais nada. O pai manda, então, o pai o beija, o pai o abraça, e o beijo na cultura judaica tinha um significado muito importante, justamente em algumas ocasiões, e uma delas era quando alguém estava muito distante, muito longe, o filho, a pessoa era beijada. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, com alguns personagens bíblicos. O beijo tinha essa conotação, e a Bíblia diz que cobre de roupas novas, traz um presente, manda matar um cabrito, e tudo então é festa e alegria. Graças a Deus, a Bíblia diz que aquele jovem fedorento, maltrapilho, imundo, recebeu do pai a graça, não é? De ser recebido na sua família novamente. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, então, nessa palavra, não é difícil a gente ilustrar a pessoa de Deus. Não é difícil a gente concluir e olhar que nós temos um Deus como um pai bondoso, um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai cheio de paciência, um pai cheio de graça. Nesta manhã, gostaria que você desse graças a Deus, não é, por este pai maravilhoso que nós temos. E o rapaz, o personagem da lição, esse filho rebelde, ele representa um pecador arrependido. Ele ilustra o arrependimento. E muitas vezes nós precisamos também receber o perdão de Deus.
E à luz desse texto que nós acabamos de ler, tão pequeno, uma história tão singela, nós podemos concluir algo muito interessante, irmãos. Se aquele pai pôde perdoar seu filho naquele terrível nível, naquela situação, muito mais Deus que nos ama, que é um Deus santo e de amor, pode perdoar. E é o que ensina a sua palavra, é o que ensina a palavra de Deus, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E assim nós finalizamos essa breve meditação, rogando a Deus que nesta manhã o seu coração seja edificado pela sua palavra. Irmãos, eu convido você mais uma vez para inclinarmos a nossa cabeça diante de Deus e nós vamos orar assim, finalizando esse momento. Ó Deus de amor, ó Pai bondoso, graças te damos por esta passagem que acabamos de ler e nela meditar. Portanto, ó Deus, nós nos reconhecemos que somos filhos de Deus, pois a tua palavra diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, Deus, nós te agradecemos por esse favor bendito de vivermos em família, de termos irmãos e irmãs e de tu seres, ó Deus, o nosso Pai Celestial. Graças te rendemos, rogamos a tua bênção a todos os nossos ouvintes nessa manhã, que sejam alcançados com a tua palavra. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos no nome de Jesus. Amém. Fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade, meu papai. Eu amo você. Papai, você não sai da minha mente, eu não te troco por nenhum presente, meu papai. Eu amo você. Na hora de dormir, vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços, meu herói é o meu papai. Eu amo você. Fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade, meu papai. Eu amo você. Papai, você não sai da minha mente, eu não te troco por nenhum presente, meu papai. Eu amo você. Na hora de dormir, vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços, meu herói é o meu papai. Eu amo você. Meu herói, meu papai. Meu herói, meu papai. Bom dia a todos os pais. Em nome do Departamento Infantil, eu desejo um ótimo Dia dos Pais para todos. Que tenham muito carinho, amor, felicidade e que Papai do Céu ilumine todos os papais do mundo. Um beijão no coração. Tchau! Feliz Dia dos Pais. Te amo, pai.